Bom dia, gente. Vamos começar aqui nossa aula aqui. Deixa eu fechar essa porta para ver se diminui os ruídos. Atenção, gente. Nossa aula de hoje vai ser sobre ligações químicas. Tá tendo um som ambiente, eu vou fechar aqui. Porque a gente só, quando a gente começa a gravar, aparecem várias pessoas ali. Vamos lá. Ligações químicas, né? Nós vamos ver um pouquinho da introdução sobre ligações químicas e vamos ver a ligação iônica, tá ok? Então vamos começar. Bacana? Ligação iônica e ligações químicas. Primeiro, existem três tipos de, quimicamente falando, existem três tipos de substâncias. Substâncias iônicas, substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. Esses são os três tipos de substâncias básicas. Porque são iônicas, são moleculares e metálicas. Então, vamos ver aqui. A substância iônica, o nome já está dizendo, tem a ver com íons, certo? Então, ela é formada pela... ela existe graças à formação de cátions e ânions, né? Elas são sólidas, temperatura, geralmente, a maioria parte das substâncias são sólidas a temperatura ambiente. Né? Exemplo da substância iônica, professor, aí para mim, situar sal de cozinha. O sal de cozinha é uma substância iônica, ela é sólida a temperatura ambiente. É isso? Ah, mas eu boto meu sal no canto velho e quando está bonito para chover, ele fica água, ele vira líquido. Bem, sal de cozinha acontece isso porque quando vai chover, a umidade do ar aumenta e ele é dissolvido literalmente na umidade do ar, certo? Pontos de fusão e ebulição são altos e conduzem corrente elétrica quando fundidos, ou seja, derretidos ou dissolvidos em água, né? Substância, você coloca sal em água, se você coloca sal em água e você passa uma corrente elétrica, ele conduz corrente elétrica, são eletrólitos, certo? Substâncias moleculares, vamos lá. Bem, na substância molecular há um compartilhamento de elétrons, não há formação de cátions, compartilhamento de elétrons, já mudou, né? Essas substâncias moleculares são mais versáteis, ela pode ser líquida, sólida ou gasosa, né? Isso é a temperatura ambiente. Ponto de fusão e ebulição geralmente são mais baixos do que as substâncias iônicas. Eu estou dando só um geral, certo? E são mais condutores de eletricidade. A madeira, por exemplo, é uma substância molecular. Ela é péssima condutora de eletricidade. Bacana? Vamos lá. E as substâncias metálicas? Metálicas a gente já está... Metálica tem a ver com o quê? Com abacate? Não. Metálica tem a ver com metal. Então, as substâncias metálicas são provenientes de metais. Então, são formadas por um tipo de ligação chamada ligação metálica. Bacana? São sólidas à temperatura ambiente, só tem um metal que é líquido à temperatura ambiente. Sabem qual é? O mercúrio. O mercúrio é um metal. Por que bota um termômetro prateado? Pontos de fusão e ebulição são altíssimos, certo? Mas também não é exagero também. A pouco mais de 300 graus você derrete o chumbo. São bons condutores de eletricidade, excelentes, né? Tanto que a nossa corrente elétrica através de fios de metais e não de plástico, de madeira, né? O plástico também é uma substância molecular. Então são bons condutores de eletricidade. Nós temos cobre, né? Para conduzir uma liga de cobre. Bem, essas três substâncias, cada três substâncias requer uma ligação diferente. Então agora nós vamos trabalhar com o primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica. Mas antes, a gente tem que saber o que explica essa ligação. Tudo tem explicação, não é isso? Então eu peguei aqui essa tabelinha com a família 18A ou família 8A ou família dos gases nobres, como queiram. Só tem gás nobre. Aí daí vem esse nome, gases nobres. Por quê? Porque eles são o que para ser esse nome de nobre? Né? Olha, se vocês notarem, todos os gases nobres têm 8 elétrons na dupla camada, certo? Com exceção do hélio, que só tem 2, porque só tem 2 elétrons. Então veja, nota-se também que esses elementos aqui, esses aqui, eles não fazem ligação
com ninguém. Eles não fazem ligações nem com eles mesmos. Não existe uma substância onde há uma ligação entre um gás nobre, né? Se a gente for procurar, existe, mas são exceções aí raríssimas. Então, no geral, eles não fazem ligações nem com ele mesmo. O oxigênio se junta mais um outro oxigênio e forma o gás oxigênio. Todos eles são gases, né? O gás hélio, ele se junta com ele mesmo, não. O átomo é a molécula do gás. São moléculas monoatômicas, só tem um átomo. Certo? Então, tirando em tese isso aí, nós temos aqui a nossa essa particularidade, e por isso que eles são chamados de nobres. Eles não se ligam com o restante dos átomos da tabela periódica, que são a plebe, né, os plebeus. Eles não se ligam nem com eles mesmos. Então veja, tendo isso em vista, criou-se uma teoria, certo? Chamada teoria do octeto. O octeto, 8 elétrons na camada. É isso? E diz o seguinte, que um átomo adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na última camada. Se um átomo possui 8 elétrons na última camada, ele adquire estabilidade, né? A última camada é a camada mais externa. Ou ele é estável com 2 elétrons se ele só tiver uma camada eletrônica, ou seja, só tiver a camada K, que é o caso do hélio. Ele só tem a camada K com 2 elétrons, ele é estável, pronto, acabou-se. O hidrogênio só tem a camada K, mas ele só tem um elétron, ele não é estável e acabou-se. Então a estabilidade é isso aí. Para um átomo, estabilidade é ter 8 elétrons na camada, ou 2 elétrons só tiver na camada eletrônica. Bacana, né? Então isso é a teoria do octeto. Bem, os gases nobres satisfazem essa teoria perfeitamente, né? E são estáveis por natureza. Eles não precisam de ninguém, eles são independentes, eles não querem estabilidade, não. Já os outros átomos, o restante, completo, eles não têm essa estabilidade. Então, se ele não tem a estabilidade, eles vão tentar, como eu vou dizer, tentar adquirir 8 elétrons na camada. Certo? Como é que eles vão fazer isso? Eles vão doar elétrons, eles vão receber elétrons ou vão compartilhar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada. E em cima disso nós vamos ver a nossa teoria do octeto, nós vamos ver as nossas ligações químicas. Bacana? Então vamos para a nossa primeira ligação química, a ligação iônica. Iônica vem de íons. Íons nós vimos que é quando um átomo perde ou ganha elétrons, né? Eles formam um íon. Então já tem alguma coisa a ver aí. Então vamos aqui, na ligação iônica, os elétrons são entregados ao átomo ou recebido definitivamente. Ou entrega ou recebe definitivamente um elétron. Vem passando ali, eu estou com um elétron a mais, tu quer? Ela diz, rapaz, eu estou com um elétron a menos, eu quero. Depois me dê para cá, pronto. É meu e agora ninguém toma mais não. Pronto, é meu e pronto. Certo? É mais ou menos assim que a ligação iônica acontece. Certo? Vamos ver aqui. Ó. A carga total positiva no composto formado deve ser igual à carga negativa, o que tornará eletricamente neutro cada neutro como um todo, né? Eu tenho uma molécula, aí o cara doou um elétron, o outro recebeu 2, e assim vai, e aí no final o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Por quê? Porque a substância tem que estar neutra. Senão, quando eu colocar essa mão aqui na camisa, ó, tem átomos. Se não fosse isso aqui, eu levaria um choque, porque tinha elétrons, aí a mais ou a menos. Ou eles retiravam o choque de elétrons de mim ou colocava mais. Então a minha camisa, essa mesa, ela eu posso dizer que dos bilhões de átomos que existem nessa mesa aqui, ó, o número de elétrons é exatamente igual ao número de cargas positivas, de prótons. Ou seja, o número de carga positiva vai ser igual ao número de carga negativa. E ela é uma substância iônica, ou no caso molecular. No caso, iônica. Então, certo? Então, todas as cargas têm que ser igual para a matéria ser neutra. Senão, eu vou encostar na parede e dar um choque. Certo? Então, vamos lá. Agora, lógico, existe uma forma de você forçar a retirada ou de elétrons aí, né? Existe, graças a isso, o que é eletricidade?
é um feixe seguido de elétrons, que foram retirados de átomos, lá na hidrelétrica ali. Por isso que a gente está funcionando aqui, esse computador, essa luz, certo? Esse seu celular, no caso, seu celular foi tirado de uma bateria, mas foi elétrons retirado, certo? Vamos lá. Vamos para um exemplo. Então, preste bem atenção aqui, gente. Porque se vocês entenderem isso aqui, vocês não vão ter problema nenhum. Então, vamos aqui, ó. Ligação entre... Vou fazer uma ligação entre dois átomos, né? Potássio e cloro. Notem que eu não posso fazer ligação entre argônio e hélio. Eles não fazem ligações. Então, esses dois átomos vão fazer ligação. Então, como é que vai ser essa ligação? Vamos para cá. Primeiro eu vou pegar a distribuição eletrônica de cada um deles. Certo? Olha, isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Certo? Na ligação química só me interessa a última camada. Certo? A última camada. Coloquei em vermelho aqui. Ó. Então, na última camada, o potássio tem N igual a 1. Um elétron na outra camada do potássio. Ele tem 19 elétrons. Foi a distribuição 28881. E ele tem... O cloro tem 17 elétrons. 287. Não é isso? Vamos contar. 2, 10, 18, 1, 19. Bateu. 2, 10 e 7. 17. Bateu. Certo? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu tenho potássio e tenho cloro. O cloro com um elétron na outra camada. O potássio com um elétron na outra camada. E o cloro com 7 elétrons. Né? Vou contar porque uma vez eu coloquei aqui, o menino não colocou um elétron a mais. Então veja lá. Vamos ver aqui, ó. O potássio, voltar. O potássio, ele tem um elétron na outra camada. Ele precisa de 7 elétrons, né? Mas também, se ele perder esse elétron, essa camada desaparece, ó. E a última fica com 8. Aí, então ele quer perder. Já o cloro, preste atenção. O cloro, ele tem 7 elétrons na outra camada. Se ele perder os 7, essa camada desaparece, ele fica com 8 a última. Ou se ele ganhar 1, esse 7 vira 8, e aí ele fica com 8 elétrons na camada para estabilizar a segunda teoria do octeto. Ponto. Então a gente vai fazer, qual é o mais certo? Esse rapaz aqui, o potássio, ganhar 7 elétrons ou perder 1? Lógico que é perder 1. Qual é o mais certo? Qual é o mais fácil? Esse cloro perder 7 elétrons ou ganhar 1? Ganhar 1. Então, eu tenho um átomo querendo perder um elétron e tenho um átomo querendo ganhar outro elétron. É como a gente você está em casa, aí chega agora só o átomo, assim, antes de dar o exemplo. O átomo só pode perder um elétron se tiver alguém que queira receber. O átomo só recebe o elétron se tiver alguém que queira perder. Então, sempre um exemplo aqui. Você está em casa agora, assim, nessa aula, chega um cara... Se um cara dizer, eu estou com 100 reais para doar. Tem alguém aqui que quer receber? É lógico que está em você, está lá no sofá, eu recebo, muito obrigado. Não é isso? Mas você só recebe os 100 reais se tiver um cara que apareça para doar, né? Resumindo, você não vai receber 100 reais, né? Porque numa época dessa ninguém vai doar 100 reais, mas valeu o exemplo, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, quando o potássio do elétron, ele agora representa dessa maneira, uma setinha vindo de um canto para o outro. Quer dizer que esse elétron foi doado definitivamente. Aí, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de essa representação é chamada de fórmula eletrônica, porque eu estou vendo os elétrons, ou de Lewis, certo? Existe outra forma de representar isso aqui também, que quando o potássio perdeu um elétron, ele ficou com carga positiva. Nós já vimos isso. O cloro, quando ganhou um elétron, ele ficou com a carga negativa. Também já vimos isso lá atrás. Se transformaram em íons. É isso? Ó. Aí eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. O que acontece com cargas de sinais opostos? Elas se atraem. Quando elas se atraem, as cargas são anuladas e eu tenho a substância cloreto de potássio. Note que quando eu uno as cargas, ó, não aparecem sinais. Ó. Quando os elétrons se unem, uma carga anula a outra e o total de cargas positivas e negativas são idênticas. Bacana, né? Ó? Então eu tenho chamado aqui
Isso aqui, ó, é chamado de fórmula íon ou fórmula iônica. É mais usado fórmula iônica. A fórmula iônica deixa de ser usado, mas eu coloco aqui para a gente. Vou só falar na fórmula iônica, mas a fórmula íon é outra coisa, não, é a mesma coisa, certo? Mais antigão, que eu também. Isso aí foi quando eu comecei a estudar, já tinha esse negócio aí, mudar para iônica para ficar mais bonito na foto, e aí é bom saber a língua, para depois não ter uma surpresa, né? Então vamos lá. Certo. Aí aqui o que eu falei, a carga total positiva deve ser igual à carga total negativa. Bacana? Agora vamos para outro exemplo, que eu sei que vocês estão aí meio... Estou notando aqui, eu estou pressentindo que vocês estão aí meio capionga. Certo? Sim, isso aqui, todo composto iônico é sólido quando puro nas condições do ambiente de pressão e temperatura. Certo? Todos eles são sólidos. Vai bacana. Então vamos aqui, só um conteúdo. Vamos ver outro exemplo, né, mais detalhado, que aquele foi só a explicação. Vamos ver outro exemplo aqui, mais detalhado. Vamos fazer a ligação entre o bário, número atômico 56, e o cloro, número atômico 17. O cloro a gente já viu ali, né? Então, nós já vimos ali, ó. Notem aqui que eu tenho a distribuição do bário, 2 elétrons por camada, são interessantes por camada, e o cloro a gente já viu em outros carnavais. Mas eu quero fazer um joguinho aqui com vocês antes, ó. Olha, antes da ligação, o bário tem 56, no átomo 56, quer dizer que ele tem 56 cargas positivas. A gente já viu isso também, né? Esse bário tem 56 cargas positivas. E cargas negativas, os elétrons, se eu contar aqui, eu vou ter 56 cargas negativas também. Então, no início, o meu bário tem 56 positivo com 56 negativo, 0. Lembrando que 56 número atômico é igual ao número de prótons e os prótons são positivos. Por isso que ele tem 56 cargas positivas. As cargas negativas que estão ao redor são 56 cargas negativas também, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo com zero aqui, zero neutro. Até aí tudo bem, né? Vamos para o nosso cloro aí. O cloro acontece a mesma coisa. O número atômico dele é 17, quer dizer que ele tem 17 cargas positivas. E nós vimos que o número de prótons é igual ao número de elétrons quando ele for neutro. Por quê? Porque o número de carga positiva vai ser igual ao número de cargas negativas. 0. Isso antes da nossa ligação. Vamos fazer a ligação aqui? Então o que é que me interessa? A última camada. Tem um átomo de bário. Quantos elétrons o átomo bate na camada? 2, né? Agora eu tenho um átomo de cloro. Quantos elétrons tem o átomo de cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é aquela. O meu átomo de cloro precisa ganhar um elétron. O meu átomo de bário precisa doar 2 elétrons. Então, como é que eu represento isso? Falta uma setinha. O elétron foi lá para o cloro. Esse átomo de cloro tinha 7 cargas positivas. Preste atenção, este átomo de cloro tinha 7 cargas positivas. Ficou agora com 8. Ele está ok, estabilizado, está bonito, pode tirar foto, né, e comer um pedacinho de bolo. Mas o meu átomo de bário, ele precisava doar 2 elétrons. Não é isso? Ele doou 1. Ficou ainda com 1 aqui. Esse aqui ainda está aqui. Só foi esse aqui. Esse foi para cá. Resolveu o problema. E esse rapaz aqui, o que eu vou fazer com ele? O bário não está ok. Ele ainda está na fila para tirar foto. Ele não vai comer o pedacinho de bolo agora. Quando acontece isso, aparece quantos átomos forem necessários até que todos estejam estabilizados. Certo? Então, no caso, vai aparecer quantos átomos forem necessários. Quem tá precisando doar, se o bário está precisando doar, então vai aparecer outro átomo querendo receber. Se aqui o átomo querendo receber, vai aparecer outro átomo querendo doar. E assim sucessivamente. Então, no caso, se aparecer outro átomo de bário, de outra forma, resolve o problema? Não, piora, né? Então, bário não. Se aparecer outro átomo de cloro, vai receber aquele elétron. Então, eu coloco outro átomo de cloro. Lógico, quando o átomo de cloro aparece, vai ter seus 7 elétrons. Aí agora, o bário doa aqui. Veja, vamos voltar. Este átomo de cloro recebeu esse elétron, está com 8, beleza. Esse átomo de cloro recebeu esse elétron, beleza. O átomo de bário doou 2 elétrons, tá beleza. Todo mundo está bonito na foto. Certo? Agora vamos analisar as cargas elétricas.
certo? Vamos ver aqui, ó. O bário continua com as 56 cargas positivas dele, não é isso? Beleza, continua aqui, ó, 56, não mudou nada, porque os prótons estão lá dentro do núcleo, são positivos, mas estão lá dentro do núcleo fechadinho, eles não saem para canto nenhum ali. Eles estão em pandemia, como a gente aqui, não pode sair para canto nenhum, ele não tem perigo de sair, nem com vacina eles vão sair dali, estão lá. Beleza? Agora, os elétrons. Bem, ele tinha 2 elétrons e os elétrons saíram. Ele tinha 56 elétrons, mas 2 deles foram cada um para esse átomo de cloro. O que é que acontece? Ele agora não tem mais 56 cargas positivas, ele tem apenas 54, porque 2 foram para os cloros. Quando eu fizer a soma aqui, ó, 56 menos 54, eu vou ter 2 cargas positivas a mais. Então eu vou representar dessa maneira aqui, ó. Ba2 mais. Não é isso? Se ele tivesse doado 3 elétrons, seria 3 mais. Só pode doar até 3, viu, gente? 1, 2 ou 3. 4 não existe. É outra ligação. E o nosso cloro? Bem, o nosso cloro tinha as 17 cargas, continuou com a mesma carga positiva aqui, ó. Certo? E agora ele tem, ó, 18 cargas negativas. Mas você não recebeu dos elétrons, não. Cada átomo de cloro recebeu um elétron. Eu estou analisando o átomo de cloro em si. Então eu pego só um. Se tivesse 20 átomos de cloro aqui, ia acontecer do mesmo jeito, a mesma coisa, então eu só pego um com uma amostra. Certo? Ah, mas tem 2 ali, professores. Calma, a gente vai chegar nesses 2. Vou explicar o porquê desses 2 aí. Vai ter um momentinho que ele vai aparecer ali. Então veja, vamos para cá, vamos pegar esse átomo aqui. Esqueça o resto. O átomo de cloro tem 17 cargas positivas. E ele era para ter 17 cargas negativas, só que ele recebeu um elétron. Professor Ivo, calma, menino, daqui a pouco eu resolvo responder a você. Calma. Vocês estão perguntando demais hoje. Vamos embora. Ele recebeu um átomo, um elétron do bário. O professor Malvado deu 2 elétrons, eu já disse que eu vou responder no final. Certo? Então aí ele ficou, ele ficou com 18 elétrons. Ele tinha 17, aí recebeu um, ficou com 18. E não pergunte, eu já vou explicar. Certo? Então agora ele ficou com uma carga negativa, porque tinha um elétron a mais. 17 cargas positivas com uma carga negativa e não pergunta aí que eu vou responder. Uma carga negativa. Bacana? Certo. Então eu vou representar o cloro assim, ó. Aí, professor, e agora? Agora é o seguinte, eu vou montar minha fórmula iônica. Né? Na minha fórmula iônica, ele vai me dar a quantidade de átomos que eu usei na ligação. Eu usei quantos átomos ao todo aqui? 3 átomos. Um foi bário e 2 foram cloro. 3 átomos. Então aqui, olha, se o 1, então vai ficar aqui, ó, o 1, eu não preciso colocar. Mas eu usei quantos cloro? 2 na ligação. Cada cloro tem uma carga negativa. Então eu tenho se eu tenho 2 cloros, eu tenho 2 cargas negativas. E quantas cargas positivas eu tenho? Ó, 2 também. Aí agora, o somatório das cargas vai ser tudo 0. Então aqui, porque esse átomo aqui está positivo. Cada cloro está negativo, então eles vão se juntar. E eu vou ficar juntinho lá, formando a molécula, anulando as cargas, um átomo de bário e 2 átomos de cloro. No futuro, quando vocês tiverem com um pouquinho mais de experiência, vocês vão notar que para montar a carga eletrônica, a fórmula iônica, eu não preciso disso aqui tudo não. Ó. Só preciso vir aqui. Qual é a valência do bário? 2. Então o 2 vai para o outro. Ó. Certo? O 2 vem para cá. Qual é a valência do cloro? Valência é os elétrons que ganhou ou perdeu. 1. Então 1 vem para o bário. Mas isso aí é outro. Vamos trabalhar assim, bem direitinho. Ok? Então, anotem com muito cuidado, certo? Esses slides, eu quero que vocês anotem e assistam essa videoaula aqui, viu? Que ela está bem detalhada. Todas as dúvidas estão aqui. Quando a gente for passar o exercício, eu vou passar mais um exemplo, para a gente ter um exemplo bem bacaninha aí, mais, tá certo? Para a gente não ficar assim tão... Vou passar outro exemplo aqui para a gente, quando for fazer, dar uma revisada e fazer o exercício na próxima semana. Essa semana, vocês vão transferir esse material para o caderno,
né? Copia. Quando você está copiando, o que você está fazendo? Estudando. Vai tirar as fotos do material copiado e mandar pelo grupo de Live. Lembre-se que é no máximo 5 fotos. Eu quero que vocês copiem isso aqui detalhadamente, com muito cuidado, nessa sequência da explicação. Por quê? Porque vocês vão precisar estudar. Então, quando vocês forem revisar, quando vocês copiarem bem direitinho, quando vocês forem revisar, vocês vão notar que isso aqui está... vocês basta dar uma olhadinha e já vai relembrar do assunto. Agora, assistam a aula e estudem, certo? Então, nossa atividade da semana é apenas essa. Um bom estudo para